por hoje ser o Dia Nacional, né, da Educação, nós vamos falar sobre esses desafios. E a Andréia Kiss, que é uma mulher que vive dentro da educação, conhece muito bem como é esse mundo, ela vai poder nos dizer algo. Primeiro eu queria, assim, desejar um bom dia pra você. Pra você também, pra vocês em casa. Tava com saudade. Também tava com saudade. E a gente já começar logo, primeiro, dando um olhar bem, assim, claro para a sociedade, principalmente você que está dentro da educação como você está, que se dedica não só a todas as faixas etárias, mas a gente sabe que para chegar no Enem, essas crianças precisam ter a base sólida, como você costuma dizer, dentro da educação, uma base bem preparada. E aí eu pergunto para você, como estamos hoje na educação nesse dia? Nós estamos precisando não só refletir mais sobre isso, como sermos, enquanto sociedade, assistidos, né? Bem assistidos. O cenário é um cenário preocupante, né? Hoje é o Dia Nacional, 14 de novembro, Dia Nacional da Alfabetização. Vou só contextualizar. No nosso tempo, essa data foi instituída em 1966, fazendo referência à criação do Ministério da Educação e Saúde Pública lá em 1930, na era Vargas. Exatamente como necessidade de refletir e priorizar esse processo que é a alfabetização em nossa sociedade. A alfabetização, por exemplo, ela tem relação com todas as camadas da nossa sociedade. Porque nós estamos falando de uma criança que vai se tornar um adulto promovedor de transformações em nossa sociedade. E aí diversos fatores, Vanusa, estão envolvidos no processo de alfabetização. As políticas públicas, elas são extremamente importantes para o processo de alfabetização. A gente tem uma diferença gritante entre, por exemplo, a alfabetização na área urbana e a alfabetização na área rural, porque envolve estrutura, formação de professores, toda a parte de recursos. Então, nós temos uma diferença de necessidades, é importante profissionais avaliarem esse cenário, né? Os nossos governantes, os nossos representantes, eles têm uma responsabilidade muito grande, não só na criação de projetos e leis, como na implementação disso, porque a gente sabe que o processo de alfabetização, ele está indiscutivelmente interligado com todas as nossas relações enquanto sociedade. E quando eu parto para a formação de professores, aí nós vamos evidenciar as metodologias eficazes. Por quê? Porque a educação, e quando a gente fala do processo de alfabetização, sempre tem uma opinião a respeito de um método. Esse método aqui é melhor porque eu faço e dá certo. E aí eu vou puxar a sardinha, né, para o meu campo, que é a neuroeducação, que traz as evidências da neurociências no processo do desenvolvimento de habilidades necessárias para uma alfabetização plena. E o que acontece é que hoje nós ficamos, falando de uma maneira geral, nós estamos testando metodologias que muitas vezes são ineficazes, atrapalham esse processo e o resultado está lá no exame de PISA, que nós temos, não chegamos nem a 10% de alunos leitores. E quando a gente fala de leitura, a gente fala de compreensão. Quando a gente fala de compreensão, a gente está falando de compreensão de mundo, a gente não está falando só da técnica relacionada ao que você aprende lá na educação básica, porque isso culmina num cidadão crítico, isso culmina num cidadão criativo, isso culmina num cidadão proativo. Então, a alfabetização, ela também não se resume só ao ambiente escolar, mas em todas as nossas relações do ambiente doméstico e também a alfabetização digital, pois esse é o novo mundo que nós estamos navegando e é preciso saber navegar. Quando você fala assim, isso me preocupa muito dentro da educação, principalmente uma data como hoje, que é uma data onde as pessoas deveriam refletir, né, o que está acontecendo e colocarem em prática. Sabe o que eu tenho percebido, Renata? Isso me preocupa Andréia, isso me preocupa extremamente, exageradamente, porque, Andréia, sinceramente falando,
as pessoas estão só falando. Falando, e na prática isso não está acontecendo. Isso me preocupa, porque se a gente percebe que o mínimo que é pegar um livro, que é ler um livro, incentivar, que é você ensinar. Andréia, existem pessoas, crianças que têm dificuldade de aprender o básico. Nem chegaram ainda na era digital. Exatamente. Essa dificuldade de aprender o básico, ela tem muita relação com metodologias ineficazes nesse processo. E nós bebemos de muitas metodologias que são baseadas, por exemplo, no campo da neurociência em neuromitos. Ah, esse aluno aqui, ele é mais da matemática do que do português, que são os estilos de aprendizagem amplamente difundidos em praticamente todas as escolas, porque todos os profissionais bebem disso, enquanto que evidências nós não temos, e isso atrapalha o processo, porque aí eu vou deixar de aplicar uma metodologia, por exemplo, quando eu vou utilizar o método fônico no processo de alfabetização. Como utilizar essa metodologia da maneira correta para promover nessa criança a habilidade de consciência fonológica essencial no processo de alfabetização. Então, assim, tudo isso tem relação também e culmina lá na formação de professores, porque uma formação de professores baseada em evidências, como alguns estados já vêm fazendo, ela é indiscutivelmente propulsora de uma alfabetização plena para as nossas crianças. E aí nós vamos para o âmbito familiar. Ler em casa é muito importante, né? Ter acesso a elementos que são recursos de alfabetização é muito importante. A sua criança, antes de dormir, você lê uma história. Antes dela começar a ler, ela precisa ouvir muito, né? A nossa comunicação, inicialmente, ela é só verbal, né? Nós temos aí as grandes tribos, os grandes grupos, os nossos ancestrais que repassavam conhecimento na oralidade. Então, essa oralidade, ela precisa ser promovida no ambiente doméstico. Ler com a sua criança, trazer vários temas é muito importante, né? Porque a sua criança vai ter um repertório vocabular que vai ajudar no processo de alfabetização, quando ela for exposta a isso, lá no ambiente, lá na educação formal, na escola. A gente fala de reconhecimento, tentar levar reconhecimento da alfabetização de verdade como um direito, né? Tanto para a inclusão, como também a gente comparar nessa parte de igualar. Só que, sinceramente, tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, hoje, dentro da nossa casa, com essa educação que está aí, tá difícil de educar filho. A gente tem que ser realista. A mãe que disser, por mais inteligente, por mais sábia, por mais consciente de quais são seus direitos, de que tá fácil você colocar uma educação plena, extremamente inteligente, incentivadora, não tá fácil. Não, primeiro que não você tá educar fácil. uma pessoa é muito difícil. Andréia, sinceramente, não tá fácil. Eu vou lhe dizer por quê. Porque você coloca uma prática dentro de casa e é nesse momento que a escola tem que somar também com a gente. Você acabou de falar algo que a gente precisa levar para o sistema de ensino, para a educação. Eu faço de um jeito em casa, mas quando chega na escola, a história é outra. O ensino é outro, a forma de aprendizagem é outra. A sensação que a gente tem é que esses professores estão precisando de apoio, da direção maior. Eles estão precisando realmente de ajuda para ajudar esses jovens realmente a estarem inseridos dentro de uma educação plena. Quando a gente fala de educação, todos estão precisando de ajuda, na verdade, né? Porque, assim, a escola, ela é um ambiente formal de processo de condução relacionado a uma trilha pedagógica. Né? E as crianças, os alunos, eles vão para a escola em um dado momento, né? Nós temos aí a promoção da educação integral, que tem relação com outro contexto, né? Mas as famílias, elas têm essa possibilidade, e a gente precisa promover isso também enquanto escola, que é a parceria escola e família. Essa parceria, não se confunda,
Você não vai fazer na escola o que você faz em casa, porque em casa é jurisdição da família. A escola é um ambiente completamente formal e o aluno ele vai recrutar as habilidades que ele aprende no processo de interação da escola e também no ambiente doméstico. E nós temos muitas pesquisas que nos indicam que o ambiente doméstico, a convivência no ambiente doméstico, a interação no ambiente doméstico, ela é sentenciosa para a interação no ambiente coletivo, que é o ambiente alfabetizador, é o ambiente de letramento, né? Quando eu falo letramento, eu estou falando mesmo do processo de educação, né? Que na infância é mais fácil. Sim. Quando o seu filho já chega numa certa idade, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, você cobrar algo dele, ele teve a base, ele teve todo aquele alicerce, mas é impressionante como nesse momento que vai crescendo um pouco mais, realmente a escola tem que estar mais inserida do que antes. Sim. Essa é a verdade. Sim. E aí eu pergunto para você, a gente tem percebido que os nossos jovens eles estão fazendo mais na prática do que na teoria. Só que essa teoria que é necessária, que é a língua portuguesa, que é a matemática, que é a própria história, né? A gente vai percebendo que elas também estão ficando meio que de lado. Não se cobra tanto uma leitura em sala, não se cobra tanto uma escrita, uma ortografia dentro de sala, não se cobra tantas coisas. E se vai mais para a prática. Eu até acho interessante, mas isso me preocupa. Hoje nós somos São regidos, gincanas, né? e mais gincanas e mais gincanas, uma grande preocupação com os pontos e mais pontos e mais pontos. E eu fico me perguntando, sim, e os livros? Sim. E o aprendizado? Hoje nós somos regidos pela BNCC. E a BNCC, enquanto componente de aprendizagem, né, ela traz, né, todo esse processo relacionado ao letramento, né, as disciplinas, né, que são componentes curriculares. E precisa ter um quantitativo de aulas, de horas, de exposição. Precisa ter a etapa específica, porque a aprendizagem se dá por etapas. Essa demanda, quando a gente fala, por exemplo, de outros movimentos, são demandas que são necessárias. Contudo, o que a gente precisa é equilibrar isso nesse cenário. Porque isso tem relação, por exemplo, vamos falar da gincana. Na gincana, a gente está falando de interação social, de tomada de decisão, de liderança, ou seja, a gente está falando de trabalho em grupo. Essa é uma grande dificuldade hoje, saber trabalhar em grupo. Cada um quer fazer do seu jeito, a gente vê essa dificuldade na sociedade e é extremamente importante que a escola promova movimentos que façam com que... Para unir, exatamente. Então, um aluno, por exemplo, que tem muita dificuldade na matemática e quando vem um movimento relacionado a um projeto, porque a gincana ela tem que ter relação com uma trilha pedagógica que culmina num projeto. Qualquer que venha coisa, dar um resultado qualquer realmente... movimento pedagógico, ele tem que estar interligado com um projeto, porque ele está culminando um processo também de aprendizagem. E aí, por exemplo, lá na gincana, você vê aquele aluno que é reservado em algumas disciplinas, você vê que ele lidera bem, você vê que ele se comunica bem, ele sabe juntar todo mundo, ele vai atrás, ele é proativo, então você observa outras habilidades ao tempo também que você promove isso. Isso é Entende? ótimo. Exatamente, mas a questão é saber planejar. Por isso que é muito importante nós termos a intencionalidade no processo. A intenção na ação, a intenção no planejamento, a intenção na busca de referências baseadas em evidências eficazes. É verdade, porque a alfabetização, ela necessita desse outro lado. Exato. Esse lado da sala de aula, ele tem que existir e essa interação também tem que existir, porque de repente você se dá muito bem numa apresentação, mas quando você está em sala de aula, você não consegue ler, você não consegue escrever. Ela é um ambiente de aprendizagem. A aprendizagem formal, a forma como o nosso cérebro aprende não mudou. Como você vai chegar na era digital? Como você vai chegar na era digital se você não tem essa preparação de alfabetização, se você não tem essa preparação da leitura, se você não tem a preparação dos próprios idiomas, se você não tem a preparação de tantas outras... E a leitura é extremamente relacionada à compreensão. Sim. Né? E para que eu tenha uma compreensão fluida,
significativa, o meu processo de alfabetização ele precisa ser eficaz, né? E aí você fala, e você pode ressaltar, já bateu bastante nessa tecla, de que para esse desenvolvimento das pessoas, da sociedade, a educação é fundamental. Fundamental. Indispensável. Mas mais do que isso, métodos eficazes. Hoje é uma grande preocupação minha falar sobre isso. Por quê? Porque nós estamos vivenciando a era da informação. É muito fácil você ter acesso a qualquer tipo de informação. Mas esse tipo de informação, qual é o referencial? Vem de onde? Hoje todo mundo traz um dado, mascara uma situação e a sociedade em geral é leiga, pedagogicamente falando, acredita naquilo, entende? É muito importante que nós, que somos os sujeitos, protagonistas no processo de ensino e aprendizagem, tomemos consciência e estejamos sempre nos capacitando, nos atualizando, porque a atualização ela é também relacionada ao processo de memória, que é a aprendizagem também, né? Então, isso é muito importante nesse processo para que exatamente eu tenha as melhores metodologias aplicadas no meu ambiente escolar, no meu ambiente em casa, porque hoje as famílias têm acesso às informações pedagógicas. Ao passo em que a gente tem acesso a tanta informação, também está cada vez mais difícil um crivo, um senso crítico em relação a essas informações. Nossa, Andréia, você falou tudo. E aí você fala muito da valorização do papel dos educadores na promoção de uma educação inclusiva e igualitária. Exatamente. Isso é algo que você bate muito, né, Andréia? Demais. Porque precisa chamar a atenção da população relacionada a isso. Como é que você enxerga hoje a nossa educação na vida dos professores em sala de aula? Você sente que essa educação ela está sendo bem trabalhada, relacionada? Olha, quando a gente pensa nos professores, nós vamos para o currículo de formação dos nossos professores, né? Hoje o nosso currículo, ele já, por exemplo, a formação de professores da minha época recebeu um currículo diferente da formação desses novos professores. Mas nós ainda carecemos de muitas informações e pesquisas relacionadas ao que temos de mais atual no processo de aprendizagem. E quando eu falo ao que temos de mais atual, eu não estou falando de modismos, porque existem os modismos. Em todo lugar tem modismo, né? Na educação também tem modismo, né? Você pega uma palavra, usa sempre, pega uma metodologia, usa sempre, fica na moda, mas nós não podemos esquecer que o básico ele precisa ser feito e bem feito, para que eu consiga ter professores que também são críticos, que também são aprendizes, porque o professor ele precisa se atualizar e aprender sempre para conseguir promover o desenvolvimento da aprendizagem do seu alunado. Como uma grande profissional e neuroeducadora, o que você vê para 2025 relacionado à educação? Olha, 2025, como uma pessoa empática também, eu prevejo que nós vamos conseguir alcançar mais professores. Olha, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, ela é ímpar. Porque nós alcançamos famílias, nós alcançamos professores, nós alcançamos sujeitos críticos em processo de formação para a educação. É preocupante porque nós temos dados cada vez maiores de um grande número de pessoas que não querem trabalhar na educação, né? Que não querem ser professores. E a gente sabe o motivo, né? É um contexto difícil, né? Nós temos aí a saúde mental muito em voga em todos os âmbitos profissionais e na educação está gritante. E a gente precisa correr urgentemente para ajudar. Esse passo é muito importante porque a educação ela sempre vai ser necessária. Quando a gente olha para trás, para a história da nossa humanidade, a gente percebe o caráter formativo sempre presente, desde a ancestralidade. Pois é, quando você fala... Nossos primevos sempre foram preocupados em repassar os seus costumes e deixar o desenho lá na pedra. Lembra? Lá na pedra furada, nós temos, né, resquícios de história. Essa história, ela é processo de formação. Ali estava acontecendo alguma coisa naquele momento, informações no processo de interação. E isso sempre vai ser necessário. Não precisamos nos preocupar, por exemplo, com a velocidade das novas tecnologias, inteligência artificial. A inteligência artificial é algoritmo e alguém comanda esse algoritmo.
e é uma cabeça pensante. Pois é, espero que não sejam poucas cabeças pensantes. E que essas cabeças pensantes sejam tão inteligentes quanto tantos outros professores. Exatamente. Porque isso é preocupante. Então, você, professor que está assistindo a gente agora, você que ama, né, a pedagogia, você que é apaixonado por esse mundo da educação, né, a gente sabendo que hoje é esse Dia Nacional da Educação, que a gente possa chamar a atenção dos professores que aí estão, para que vocês se reciclem, para que vocês tenham entusiasmo, para que a autoestima de vocês se elevem e que vocês possam verdadeiramente se dedicar mais e mais a esse mundo da era digital. Porque a gente precisa de bons educadores inteligentes atuando dentro da pedagogia. Porque se uma minoria que só entende de rede social dominar esse mercado, seremos um bando de pessoas alienadas, que não sabem muita coisa, Maria vai com as outras e todo mundo sai divulgando tudo e você vai simplesmente aplicando na sociedade e um monte de gente repetindo como verdadeiros robôs. E eu acho que a gente tem que entender que uma pessoa pode comandar quatro cinegrafistas, mas a gente sabe que não vai ser perfeição. Então a gente tem que entender que cada pessoa tem sua essência. A Jéssica tem a essência dela, o Marcelo tem a essência dele, o Ed do mesmo jeito, a Sam, a Andréia Kiss tem a essência dela e eu tenho a minha. Será que uma pessoa sozinha vai conseguir mexer com a cabeça de tantas pessoas, com tantas cabeças pensantes e inteligentes? Então a gente tem que realmente tomar conta de um espaço que estão entregando nas nossas mãos e que a gente não pode deixar à toa para qualquer pessoa comandar, sabe, Andréia? Porque isso me preocupa muito. Se os professores eles estão saindo do seu posto, com certeza algo está acontecendo. Existe um desanimar, isso não pode acontecer. Sim. Né? Seja no salário, seja na forma de disciplinar ou muitas vezes de educar, de mostrar que para aprender você tem que ser um pouco menos ou um pouco mais, mas que você tem que ter esse direcionamento. A educação tem que deixar esse profissional trabalhar. Muitas vezes o profissional ele é podado. A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que dar uma olhadinha lá no fundinho e ver o que está dando certo, mas o que estão tirando de moral desses professores. Sim, isso é preocupante também. Isso me preocupa, sabe, Andréia? Porque se você não consegue dominar um ser humano dentro de casa, quem diga um professor. Exatamente. Né? E aí, nesse dia Nacional da Alfabetização, eu quero felicitar os professores alfabetizadores da pedagogia, né? Da andragogia, que é a alfabetização de adultos. Nós ainda temos né, um grande percentual de adultos sendo alfabetizados e nos preocupa esse analfabetismo funcional que assusta o nosso país, e nesse dia que nós possamos refletir sobre a importância da alfabetização e que ela não tem relação só com a criança que está entrando na escola agora para ser alfabetizada. Ela tem relação comigo, contigo, com todos nós que estamos aqui. Porque só assim nós conseguimos transformar a sociedade, sendo cidadãos críticos, criativos e produtores do futuro. Parabéns, minha linda. Obrigada. Você é um arraso.